Olá, conectadas, tudo bem? Em época de confinamento, estamos aqui gravando home office. Eu no meu escritório aqui de casa, a nossa convidada no home office dela, porque sim, estamos respeitando, né? Ninguém sai de casa, então, e a website não pode parar, então a gente usa os recursos disponíveis nesse momento. Que você se espelhe aí na gente e não saia de casa em hipótese alguma. Na websérie, no episódio anterior, a gente gravou com a Pri, né? Falamos sobre o pilar conjugal e o quão importante é essa harmonia, ainda mais em épocas de confinamento, né? Para que as coisas aconteçam de uma forma bem leve, bem natural. E para finalizar a nossa websérie, né, depois de 12 entrevistas, 13 vídeos, a gente finaliza aqui com uma pessoa muito especial, né, que eu acredito que é uma estudante da área e que não vi pessoa melhor do que ela, assim, para falar sobre esse assunto. Hoje o pilar é o pilar emocional, né, que eu acho que abrange todos os outros pilares e o quão isso é importante para que a gente consiga viver em harmonia, não só com os outros, mas com a gente mesmo, né, Ni? Então, Ni, seja bem-vinda ao canal Conexão Mães. Eu acho que eu estou finalizando com chave de ouro, não só pelo pilar, né, que é super importante, mas pela pessoa que tu se tornou e exemplo para nós aí de pessoa estudante da área emocional. Eu vou pedir para ti, nesse momento, te apresentar um pouquinho, falar um pouquinho da tua empresa, o que você faz, pode falar um pouquinho também das mudanças que rolaram nesses últimos tempos, e aí a gente parte para as perguntas, tá bom? Tá bom. Bom, então eu sou Ani Silva, né? Eu sou dona do Agarradinho Sling. Eu comecei a empreender pós-maternidade, né? Básico. E o Agarradinho, ele veio se construindo e se reconstruindo muito em todos esses 3 anos já. E esse ano de 2019 ele foi muito importante, não só para o Agarradinho, mas para mim como pessoa, porque a parte emocional, espiritual, cresceu muito, né? Eu voltei muito com as minhas meditações, com as partes de círculo de mulheres, enfim. E eu acho que isso trouxe muita maturidade, não só para o Agarradinho, mas para mim como pessoa, né? No momento que a gente está vivendo, isso está sendo bem importante e cada vez isso está vindo mais forte para mim. Então, 2019 foi marcado muito por todas essas mudanças que o universo me convidou de novo para fazer. E 2020 está sendo uma consequência de tudo isso. Só resgate agora. E a Ani é mãe da Lívia? Lívia, isso, de 6 anos. E mora aqui A na minha ilha, né? pipoquinha. E mora aqui na ilha, é verdade. Sou gaúcha, mas moro aqui na ilha. Somos duas. As fugidas. Mas vamos lá então, Ni. Eu vou te fazer algumas perguntas sobre esse pilar e fica bem à vontade de também trazer questões particulares tuas como uma empreendedora, tá bom? Tá bom. Vamos lá então. O que é estar bem emocionalmente, na sua opinião? Assim, mesmo a gente estando no olho do furacão, a gente conseguir dar um passo para trás e olhar as dificuldades do lado de fora, né? De fora, assim, como espectador. Quando a gente faz isso, a gente consegue se dissociar do problema. A gente olha o problema de um outro ângulo. A gente só alcança isso quando a gente está bem emocionalmente, né? Então, é como se a gente saísse do foco do problema e conseguisse enxergar o todo daqui de fora, para conseguir ter um contexto, um entendimento diferente do que às vezes os outros têm dos nossos problemas, né? E complementando essa pergunta, não estava programado, mas vamos lá. Muitas pessoas, e principalmente as mães aqui, têm necessidade de compartilhar esse problema com alguém antes de resolver, né? Esse passo para trás pode ser incluído uma pessoa de confiança? Óbvio, porque eu sempre, uma das perguntas depois lá no final que você vai fazer, né, eu complementei falando sobre isso, sobre a rede de apoio, né, o quanto que isso às vezes é importante, porque a gente precisa às vezes desabafar,
E às vezes entender o olhar do outro sobre o que está acontecendo, porque normalmente o olhar do outro faz o que a gente deveria fazer, que é essa dissociação, né? A gente fala isso na PNL muito, né? É quando você sai do contexto do problema e consegue enxergar o problema de fora. Normalmente os outros fazem isso pela gente. Então, quando a gente não consegue compartilhar com o outro, fazer essa troca com o outro, é importante para a gente conseguir muitas vezes enxergar o que está acontecendo ali, que às vezes não é tão grave do que a gente está colocando, né? Às vezes a gente acha que a coisa é muito mais grave, na realidade a coisa às vezes se resolve até sozinha, sem a gente precisar resolver. Verdade. A inteligência emocional é bastante cobrada no empreendedorismo materno. Como que a gente pode desenvolver isso de uma maneira mais eficaz? Olha, na realidade, eu acho que toda mãe já desenvolve isso após a maternidade, né? É como se a gente acionasse mais um dom após a gente ter um filho, né? É um pré-requisito para a gente ser mãe, não é? A gente desenvolve ela no dia a dia sempre que a gente escolhe o amor ao invés de embate com o filho, né? O resto é consequência da experiência do dia a dia mesmo. É com o filho que a gente vai conseguir entender que contexto a gente precisa para desenvolver dessa inteligência emocional, o que precisa, né? Eu acho que o filho já é um pré-requisito, que nem eu brinquei ali no começo da resposta. E alguma dica assim que você pode dar como controlar as emoções quando a gente se abala por alguma coisa muito impactante? Agora a gente está passando por essa situação, né? Coronavírus, o que você indicaria? Então, é até engraçado essa pergunta, porque há uns 2 dias atrás, lá no clube, eu dei uma surtada, né? E foi bem no dia que tu me mandou essas perguntas. Eu dei uma surtada, porque eu passei por essa experiência, tipo, aquele dia, né? Justo quando eu tinha feito, eu tô num grupo que a gente tá fazendo Evangelho no Lar, num momento que eu tô achando que eu tô mais forte, né? As coisas vêm para testar o tempo todo as nossas emoções e como a gente escolher reagir a elas, né? Então, assim, primeiro eu sempre choro. Choro bastante, me descabelo, me permito sofrer mesmo, sabe? Depois eu tento dar aquele passinho para trás. Respiro, medito, reflito, fecho os olhos, avalio a situação de fora sobre um outro olhar mesmo, sabe? Sempre funciona para me acalmar e normalmente a solução aparece logo ali na frente. Ou às vezes a gente nem precisa da solução, sabe? O negócio vai se resolver sozinho, só tu sair do olho do furacão um pouquinho. Quando a gente está abalado, a gente não consegue enxergar o que muitas vezes está na nossa frente. E foi engraçado, porque naquele dia foi assim, eu me descabelei, chorei, espernei, fui lá, desabafei. E aí, daqui a pouco, no outro dia, o negócio se resolveu sozinho, eu não precisei fazer nada, sabe? Então, eu consegui acalmar meu coração. Mas eu sempre preciso dar uma surtada, eu acho que isso é bom, porque daí a gente bota pra fora, a gente não pode ficar com aquilo dentro da gente, senão a gente vira um vulcão, né? Então bota pra fora, né? Claro, não vai descontar nos outros, mas às vezes contigo mesmo. Chora, te permite sofrer por aquilo que tu tá sentindo, porque ele é válido, né? Se tu tá sentindo é porque aquilo ali tá existindo dentro de ti. Mas depois daquilo, arranja uma maneira de resolver. Sai do meio do furacão do problema, tenta olhar para ele, o que está acontecendo, como é que você pode resolver de uma maneira clara, compartilha com outras pessoas, ou simplesmente deixa os dias passarem, que muitas vezes os problemas não querem ser resolvidos, eles vão se resolver por si só. É isso que eu sempre procuro fazer. E como se automotivar todos os dias? Ai, gente, eu acho assim, ó, que o maior segredo é a gente se rodear de pessoas que ajudem a gente, né? Que tenham a mesma vibe, a mesma pegada da gente, se compreendam e que ergam umas às outras, né? Eu tenho muitos grupos assim, e o mais importante é sempre buscar o amparo espiritual também, né? Eu acho que ele é o mais forte de todos, né? Lá no clube eu sempre desabafo bastante, as meninas sempre desabafam, eu acho que isso é importante, que acaba que uma ampara a outra, né? E a gente precisa disso, não vamos ser hipócritas, a gente precisa uma das outras, principalmente mulheres, né? A gente precisa do amparo da outra mulher e da validação, às vezes, da palavra da outra mulher, né? Então, eu sempre busco esse amparo espiritual, eu medito, eu tenho pedras, eu faço reiki em mim e nos outros, quando eu faço no outro, eu estou fazendo em mim também. Eu uso muito óleo essencial. Cada dia eu tenho um ritual diferente para mim. É importante cada um achar na realidade do seu ritual e do seu amuleto, né? Aquilo que faz você te renovar.
que vai te dar de novo aquele gás, sabe? Até mesmo pisar descalço na grama, enfim, fazer o fio terra, né? Que nem eu brinco. Nesse momento tão delicado que a gente está passando, né? O convite é sempre de olhar para nós mesmas como um ser único, como a gente é, pois tudo está dentro da gente, na realidade, né? Não está fora. E eu acho que a gente sempre procurar olhar para dentro é melhor do que olhar para o outro, porque olhar para o outro gera comparação, né? Então eu acho que a motivação muito tá disso. Você precisa, eu acho que o mais importante disso tudo é a gente procurar alguma coisa que sirva de que vai te fortalecer, tipo, pode ser uma pedra, né? Eu uso muito a pedra, pode ser uma pedra e daí te conecta com aquela pedra, eu acho que aquilo ali vai te ajudar a te centrar de novo. Cada um vai ter que achar o que quer ser, mas eu acho que compartilhar com o outro é sempre válido. Legal. Você falou bastante do clube, né? Então eu vou pedir para você falar um pouquinho o que é o clube para você. Eu acho que o clube eu brinco que ele é uma válvula de escape, né? A gente avacalhou com o nosso grupo do WhatsApp lá do clube da Dani. A Dani teve que fazer um grupo paralelo fechado para ninguém matraquear, porque não adiantou. Ela tentou botar ordem no galinheiro, mas não adiantou. A gente precisa, eu acho que, de alguém que dê essa liberdade, claro, põe às vezes um pouco nos trilhos, mas que também dê essa liberdade para a gente usufruir uma da outra, né? Eu brinco, que nem eu respondi uma vez lá no post, que eu podia parar de empreender. Não, isso não quer dizer que eu vou parar de empreender, mas que eu poderia parar de empreender, que eu não ia sair do clube. Porque eu acho que, mais do que qualquer coisa, o clube ele é um amparo. Né? Ele é um amparo do desabafo na hora que tu pira, para te saber que tu não tá sozinha, nas dificuldades que a gente tem com as crianças, sabe? Ali no clube tem, eu brinco que tem tudo que a gente precisa, desde psicólogo, coaching, mentora, tudo que tu precisar tem ali dentro do clube, não precisa procurar fora. Eu acho que só não tem ali ainda, eu acho que dentista e médico. É verdade. O resto, Verdade. o resto tem tudo. Então, o clube para mim é a minha válvula de escape, na realidade, assim, é o que eu mais posso dizer, é meu amparo mesmo. Eu já deixei dito aqui que se alguém, né, que está vendo esse vídeo e quiser fazer parte do clube, tem o link aqui embaixo com todas as informações. É só vocês verem se realmente estão nesse momento, né? Que eu acho que é importante também a gente estar no momento de compartilhar, no momento de ver outras histórias, né? E se conectar com pessoas que realmente vai fazer a gente dar o upgrade, não só no nosso negócio, mas na vida. E tá rolando conteúdo gratuito, né? Lá no Conectadas, no Telegram. É só você. Também o link aqui embaixo desse vídeo. É só você clicar lá que você vai ter algumas prévias de conteúdo que é dado no clube. Então, se você ainda está um pouco em dúvida se realmente está no momento, entra lá no Conectadas, que tem como você medir, né? Ah, não, é meu momento, vou entrar, quero me conectar com essa mulherada toda. Nós estamos em 64 hoje. E a maioria da ilha, mas como tá agora 100% online, eu acredito que possa entrar em qualquer parte do Brasil. Bom, Ni, eu te agradeço. Muito obrigada por estar comigo nessa manhã de confinamento e que a gente possa aí ter força, garra e muito amor, né, para ultrapassar todas essas barreiras aí que a gente está enfrentando no mundo. Verdade. E com certeza as tuas dicas foram mega importantes. E eu deixo aqui, então, frisar, né, a importância da gente estar em casa nesse momento, né, da gente ter empatia pelo outro e que ficamos todas em casa trabalhando com os recursos disponíveis. A internet é linda, se sabe usar. E eu e a Ani estamos provando isso aqui para vocês hoje. Então, obrigada, Ani. Um grande beijo. Obrigada pela Obrigada. oportunidade. E eu aproveito também para agradecer a todos vocês, né, que viram todos os vídeos até aqui. Esse é a última entrevista. Eu vou fazer ainda um último vídeo de fechamento, mas é mais fechamento mesmo. Então, muito obrigada por ter acompanhado toda essa websérie. Para mim é uma grande satisfação ter passado por ter, na verdade, gravado, né, todo esse projeto, porque é uma função, né? A gente vai para um lado, a gente vai para o outro, a gente grava um lado, a gente faz as perguntas, a gente se planeja, e é uma coisa que não depende só de mim, depende das outras pessoas também. Então, para mim é uma grande satisfação ter finalizado esse projeto, né, com chave de ouro e ainda com uma pessoa muito especial.
Um beijo, Li. Um beijo para todas. Um beijo. E até a próxima. Tchau, tchau.